Fala turma, Mestre Feijão na área. Ó, presta atenção aqui. Tudo bem com vocês? Escreve aí se tá tudo bem com vocês. É o seguinte, tá vendo esse instrumento aqui? Quem sabe o nome desse instrumento? Escreve aí pra mim o nome desse instrumento aí, em algum lugar desse vídeo. Qual é o nome desse instrumento? Quem sabe, escreve aí. Vai, eu vou contar até 3 para quem sabe, hein? Vamos ver se vocês dão conta de escrever o nome desse instrumento. Eu vou contar até 3, hein? Se não escrever, eu vou falar qual é o nome. 1, 2, 3. Deixa eu ver quem escreveu. Agogô, 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 coco, reco-reco, reco-reco, yes. Ó, presta atenção, quem escreveu agogô acertou. Isso aqui é um instrumento chamado agogô, é um instrumento de percussão musical. Anota aí, percussão. Ele é da família dos ideofones. Uou, que nome legal, né? Repete aí comigo, escreve aí. Ideofones. O agogô, hoje em dia... Não, peraí. Ideofones. Todos os instrumentos ideofones, eles têm uma caixa de ressonância onde, através da vibração, o som exala, o som sai através da caixa de ressonância. E o agogô também tem a sua caixa de ressonância. Observe que você tem uma caixa de ressonância, uma maior e outra menor. O agogô é um instrumento africano, isso mesmo, africano. E ele foi migrado para a África Ocidental. E qual é a parada? Lá na África Ocidental, ele era muito utilizado na Nigéria pelos músicos, né? Os artistas, os músicos utilizavam muito o agogô. Então ele é um instrumento africano. Ok? Escreve aí. Agogô. Escreve aí, presta atenção. Agogô é um instrumento africano. Instrumento de percussão. Escreve aí. Não esquece de escrever. Beleza? O agogô também era utilizado como um sino. Isso mesmo. Ele era utilizado como um sino. Na África, ele é feito de bronze. Eles utilizam um material chamado bronze para fazer o agogô. E não é igual esse agogô aqui. É um agogô de bronze, é como se for, parece um metal, sabe? Parece não, é um metal. E o que acontece? Você vai ver duas cabeças, uma em cima e outra embaixo. Uma bem grande em cima e outra embaixo um pouco menor. Para ter uma sonorização bem diferente. Aonde você encontra o agogô? Nós encontramos o agogô no samba. Quem já assistiu desfile de escola de samba, com certeza já viu o agogô na hora que mostra a bateria. Então, nas escolas de samba e no próprio samba brasileiro, nós encontramos muito agogô. No final do século XIX, em uma viagem para Angola, ali no Rio Congo, tem um pesquisador, ele chama Joaquim Monteiro. Depois é importante vocês escreverem aí para que vocês possam fazer uma pesquisa. Joaquim Monteiro. Em uma dessas viagens, aliás, em várias dessas viagens, ele identificou que na travessia dos rios, o que acontecia? Sempre aconteciam alguns possíveis problemas, né? Guerras, problemas com navio que era atracado, navio que afundava, ou navios que vinham capturar escravos. E qual é a parada? Ele detectou que quando ele estava nos navios, existia uma espécie de sinalização. Eles se comunicavam
os negros começaram a se comunicar um com os outros. E o que acontecia? Como que eles se comunicavam? Eles utilizavam toques. Isso não acontece somente com agogô. Muitas tribos africanas utilizavam também os tambores, né, para se comunicar de uma tribo para outra. E nas travessias dos rios, quando acontecia algum problema, alguma treta, eles também faziam esse trabalho de comunicação. Eles se comunicavam. Então o agogô servia para transmitir algum tipo de mensagem, né? E qual é a parada? No Brasil, esse agogô é utilizado nas escolas de samba, também nas escolas, nos grupos de pagode, nos grupos de samba. E o agogô hoje é muito utilizado na capoeira. Hoje nós utilizamos o agogô de castanha. Há anos atrás, não era utilizado o agogô de castanha. Era um agogô de metal também, bronze ou ferro fundido. Eles utilizavam esse instrumento também muito parecido com aquele sino que colocam no boi, né? Para que o boi caminhe durante o seu percurso sobre as fazendas e você começa a escutar o sino do boi. Então muitas pessoas achavam que o agogô era o sino do boi. Na verdade não é. O agogô é um instrumento musical de percussão. E aqui no Brasil, qual é a parada? Esse instrumento ele é muito utilizado hoje na capoeira. A capoeira Angola, ela surge 13 anos depois do surgimento da capoeira regional. E o gênio mestre Pastinha, o que ele faz? Ele acaba adaptando vários instrumentos e resgatando vários instrumentos africanos e introduzindo esses instrumentos dentro da capoeira Angola. Uou, que legal! Isso mesmo, mestre Pastinha introduz e resgata vários instrumentos da cultura africana e começa a introduzir dentro da capoeira Angola. O mestre Bimba, o que ele fez? Ele retirou instrumentos musicais. Ele retirou 2 berimbaus, ele retirou a atabaque, ele retirou o agogô. Mestre Pastinha já resgatou os instrumentos. E mestre Pastinha também coloca instrumentos importantíssimos. E aonde entra o agogô nisso? Hoje ele é um instrumento que ele dá uma harmonia muito boa em toda a musicalidade, né, em toda a instrumentação que tem dentro da capoeira. Então ele faz parte hoje. É claro que não são todos os grupos, vocês vão observar que não são todos os grupos que utilizam o agogô. Alguns utilizam, outros não. Uns utilizam reco-reco, outros utilizam o agogô de sino, outros utilizam o agogô de coco, né? O mais utilizado hoje é esse. É o de castanha, né? Aqui dentro, vocês vão observar, tá vendo? Tem uma bola. Essa castanha foi cortada. E aí foram tirada a castanha, né, do Pará, que é muito gostosa. E aí a gente comercializa, né? As pessoas, os capoeiristas, os artesãos, tá certo? Artesão? Escreve aí, artesões ou artesãos? Artesãos. O que eles fazem? Eles utilizam da castanha, que tem um som muito gostoso, muito atrativo. Que tem um som muito gostoso, um som muito leve, né? E introduzem dentro da parte de instrumentos da capoeira. Então, um instrumento de percussão da família dos idiofones, esse é o nosso agogô. Não se esqueçam, o agogô é africano, não é brasileiro. Muitas pessoas acham que é um instrumento brasileiro. Não, ele é um instrumento africano. Dentro do Brasil foi adaptando o instrumento. Ele chegou naquela forma de sino, né, daquele instrumento mais rústico, né? Eu já vi agogô até de lata. E muito bacana a sonorização. De lata também fica muito legal o agogô. Então eu já vi algumas escolas de samba fazendo o agogô de lata, né? E ficou muito bonito. E alguns grupos também de samba também acabam utilizando. Fechou? Então essa é a história
Essa é a história, um breve resumo aí do nosso instrumento. Essa nossa aula de hoje é sobre o agogô. Ó, se essa história foi legal, você já sabia da história do agogô? Não? Beleza, então faz o seguinte. Assim como você, tem várias pessoas que não conhecem essa história. E quando a gente aprende alguma coisa, é importante a gente ensinar outras pessoas. Então hoje você já tem propriedade de chegar e ensinar um amiguinho seu o que é o agogô. Quando você vê na roda, quando você vê numa escola de samba, você já fala, nossa, o agogô que eu aprendi com o mestre Feijão. É um instrumento que veio da África, é um instrumento que era utilizado como sino, né? Então, ele tem também um caráter, aliás, como quase todos os instrumentos africanos, sempre tem alguma coisa relacionada à religiosidade deles. Sempre tem algo que eles mensuram, que eles mencionam que está relacionado à religião. Né? Os instrumentos africanos têm essas características de eles introduzirem esses instrumentos nas suas cerimônias religiosas. Tá? No Brasil não muito, mas na África eles são muito utilizados. Vocês vão observar que o agogô é assim, que o berimbau é assim, que o atabaque é assim, né? Então, na capoeira ele é utilizado só para capoeira, para dar uma maior harmonia. Então, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, faz o seguinte, curte aí, mas não esquece de deixar o seu comentário. Pessoas inteligentes curtem e comentam. E pessoas mais inteligentes ainda, o que elas fazem? Compartilham o seu conhecimento. Da mesma forma com que eu estou compartilhando o meu conhecimento com vocês. A gente aprende e a gente ensina outras pessoas. Então compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você também vai estar ajudando com o seu conhecimento. Fechou? Tamo junto! Até depois do fim. Um abraço do Mestre Feijão.